aqui uma passagem do Antigo Testamento, e eu queria que vocês lembrassem o ponto de comparação será o evento quando Jesus, depois de ter sido crucificado e encontrou com aqueles discípulos no caminho de Emaús e percebeu a tristeza e a desmotivação daqueles discípulos, depois de terem visto tudo o que eles viram, depois do discipulador, que era ninguém menos do que o próprio Senhor Jesus Cristo. Depois de 3 anos de discipulado, aqueles discípulos, diante da tragédia aos seus olhos, diante do sofrimento que eles viram naqueles dias da morte de Cristo, eles simplesmente desistiram de todo o investimento que havia sido feito na vida de cada um deles. Voltaram e estavam a caminho, talvez, das coisas que eles faziam antes, e Jesus encontra 2 daqueles discípulos e começa o trabalho novamente não de salvar o discipulado, porque Jesus nunca fez nada pela metade e nunca fez nada que não frutificasse da maneira que ele queria, mas fazia parte de um plano de Deus. Então, no livro do profeta Ezequiel, nós temos também algo semelhante, quando Deus teve que, depois de uma grande tragédia, voltar a discipular o seu servo, o profeta Ezequiel, lá no capítulo 37. E ele nos dá grandes lições a respeito do valor, do preço e da importância do discipulado, mesmo quando aquele que está sendo discipulado, ele passa por tragédias e dificuldades. E como Jesus disse na parábola do semeador, algumas sementes, elas caem em meio aos espinhos, em meio ao terreno rochoso, e as próprias tribulações da vida acabam sufocando parte do trabalho daquilo que nós investimos. Então, eu queria pensar sobre isso à luz desse texto. Ezequiel, no capítulo 37, é um texto conhecido de alguns, a visão do vale dos ossos secos. E diz assim a palavra de Deus. Ezequiel, no capítulo 37, fala que veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. E ele me fez andar ao redor deles, e eram muito numerosos na superfície do vale, e eles estavam sequíssimos. Sequíssimos. Então me perguntou: filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? E eu respondi: Senhor Deus, tu o sabes. E disse-me ele: profetiza a esses ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a esses ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porei tendões sobre vós e farei crescer sobre vós estenderei pele e porei em vós o Espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então eu profetizei segundo me fora ordenado, e enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. E eu olhei, e eis que havia tendões sobre eles, e cresciam as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Então me disse: profetiza ao Espírito, profetiza, ó filho do homem, e dize-lhes: assim diz o Senhor Deus, vem dos 4 ventos, ó Espírito, e assopra sobre esses mortos, para que vivam.
Então profetizei como ele ordenara, e o Espírito entrou neles. E viveram e se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso. E então me disse: filho do homem, estes ossos são a casa, são toda a casa de Israel. E eis que eles dizem: os nossos ossos se secaram, pereceu a nossa esperança, estamos de todo exterminados. Portanto, profetiza e dize-lhes: assim diz o Senhor Deus: eis que abrirei a vossa sepultura e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. E sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura e vos fizer sair dela, ó povo meu. E porei em vós o meu espírito, e vivereis e vos estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu sou o Senhor, que o Senhor disse isto e o fiz, diz o Senhor. Vamos orar? Abre nossos olhos, ó Deus, para enxergarmos na Tua palavra aquilo que nos edifica, que nos consola, que nos conforta, nos admoesta, nos confronta, enfim, faça aquilo para o que o Senhor já designou esta palavra nesta noite. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, a queda de Jerusalém, ela foi algo muito trágico, mais do que eu teria coragem de contar aqui com crianças e jovens aqui. Não é uma cena para ser descrita no meio de crianças. E muitas pessoas em Israel mesmo morreram sem saber os detalhes de como sucedeu a queda de Jerusalém. Tamanha a tragédia. O profeta Ezequiel, ele soube. E soube porque ele deveria instruir e consolar posteriormente o povo. E ele era uma pessoa que teve que ver, através daquelas visões, aquilo que Deus efetuaria através do exército da Babilônia, que por 3 vezes investiu contra a cidade de Jerusalém. Coisas indescritíveis ali aconteceram na queda de Jerusalém. E o texto que nós acabamos de ler, ele foi escrito porque o povo de Israel que estava no exílio não estavam sabendo nem da metade do que havia acontecido em Jerusalém. Eles começaram, por causa da queda de Jerusalém, e por só imaginar o que poderia ter acontecido, eles começaram a desanimar, como aqueles discípulos de Emaús. E eles começaram a reclamar, e a reclamação deles está aí no versículo 11 do texto que nós lemos. Veja aí, ele diz, o Senhor Deus diz que o povo de Israel já andava dizendo: os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança, estamos de todo exterminados. Eles já estavam totalmente sem motivação alguma para continuar e para caminhar. Esse é o capítulo 37. Se você voltar à sua página e 2 páginas na Bíblia de vocês, talvez, no capítulo 33, no versículo 21, é o grande e glorioso dia quando eles receberam a notícia. Veja aí. Capítulo 33 de Ezequiel, no versículo 21, fala que no ano 12º do nosso exílio. Então, eles já estavam no exílio. Aos 5 dias do 10º mês, veio a mim um que tinha escapado de Jerusalém, dizendo: caiu a cidade. Ora, a mão do Senhor estivera sobre mim pela tarde, antes que viesse o que tinha escapado, e abrira-se-me a boca, antes de pela manhã vir ter comigo tal homem. E uma vez aberta, já não fiquei em silêncio. É interessante que o profeta Ezequiel, desde o início do seu ministério, Deus havia, por alguma razão, feito com que ele ficasse mudo. Agora imagina um profeta mudo. Imagina um pastor mudo. Como que vocês acham que eu teria que pregar em linguagem de sinais? Mas a ideia era que
aquilo que Deus havia de profetizar através do profeta Ezequiel iniciaria no dia em que Jerusalém caísse. E no dia que Jerusalém caiu, diz o texto, que a sua boca voltou a falar. Então, era um dia realmente muito especial, um dia trágico, um dia triste. E o fato de Deus ter chamado Ezequiel para essa caminhada mostra que ele também já andava bastante abalado com aquilo que havia acontecido. E o texto diz que Deus chamou Ezequiel e diz no versículo 1 que ele levou numa visão pelo Espírito do Senhor. Ou seja, Ezequiel ele não viu de maneira concreta um vale cheio de ossos. Foi uma visão. Ele estava tendo uma visão. E diz que nessa visão o Senhor levou e caminhou com ele. E em poucos lugares no Antigo Testamento você tem o superlativo como você encontra aqui. E diz que naquele vale havia muitos ossos e eles estavam sequíssimos. Talvez os ossos já bem branquinhos, dada a situação do tempo e do clima. Isso significa que eram ossos que haviam estado ali por um bom tempo. Agora você imagina, após a tragédia que havia acontecido, Deus chama Ezequiel, vamos dar um passeio ali, venha comigo. Enquanto Ezequiel caminhava, Deus fez uma mágica e de repente Ezequiel estava já tendo uma visão. E naquela visão Ezequiel começa a ver aquele monte de ossos. E obviamente ele estava pensando na tragédia de Jerusalém. E diz o texto que na caminhada Deus faz a pergunta mais importante do texto, que é: Ezequiel, você acredita que esses ossos eles podem reviver? É interessante a pergunta, eu queria que você pensasse nisso. É uma pergunta estranha, porque se Deus pudesse e Ele quisesse fazer alguma coisa, Ele já teria feito e a tragédia não teria que acontecer como aconteceu. Então, Ezequiel, ele está, logicamente, respeitoso, ele não vai faltar com respeito com Deus, mas ele não está tentando, está tentando entender a pergunta de Deus. Que pergunta é essa? Porque se Deus quisesse, ele teria feito alguma coisa. Agora, depois que já aconteceu, ele vem aqui me mostrar osso, vem me mostrar e vem perguntar se ainda pode voltar atrás. Não tem como voltar mais atrás, porque Jerusalém já foi destruída, as nossas famílias já foram mortas, a cidade já foi queimada. Que história é essa agora de é possível voltar atrás? E observe que a pergunta ela é estranha, porque Deus ele não perguntou: Ezequiel, você acredita que eu dou conta de fazer esses ossos reviver? Não foi essa a pergunta. Veja a pergunta que o texto faz. Versículo 3: Filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? Você acha que esses ossos eles podem reviver? Ezequiel pensou bastante, assim, ele talvez não tenha terminado o curso de teologia dele completo, ele pensou, é melhor eu não responder não. E ele deu a resposta: Senhor, o Senhor sabe todas as coisas, você não precisa de eu responder o que pode ou não pode acontecer. Mas essa é a pergunta realmente importante e que nos leva a pensar no trabalho que eu e você e toda a igreja tem quando nós nos propomos a investir as nossas vidas, ensinando pessoas que às vezes aparentam ser pessoas que são ossos secos. E nós estamos quase que tentando discipular pessoas que estão mortas. A gente já inicia pensando: ó Deus, eu estou falando aqui para uma porta fechada. Isso aqui está entrando por aqui, está saindo por aqui, eu não estou vendo nenhum resultado. Eu estou só perdendo o meu tempo, eu estou perdendo a minha saúde, estou perdendo às vezes a minha paciência. Não estou vendo osso batendo em osso nenhum. Está tudo muito quieto. E é esse o grande desafio desse texto.
profeta, ele é chamado para ser, ele inicialmente, reanimado naquela situação. E essa pergunta que Deus faz, é possível? Você acha que esses ossos podem reviver? É que levanta toda a questão do texto. E aí nós vemos então a resposta do profeta. A primeira resposta dele mostra que o trabalho de discipulado, o trabalho que nós temos de mostrar às pessoas qual é o caminho de Deus na minha vida e na sua vida, o que Deus quer fazer comigo e com você, é algo que inicialmente pode parecer, e muitas vezes parecerá, como se você estivesse pregando para ossos secos. Mas é esse o desafio. O que você vê quando você olha para ossos secos? A pergunta de Deus para Ezequiel é exatamente para tentar mostrar e tentar ver nele como é que ele olha para as pessoas, como é que ele olha para o ser humano, como é que ele olha para as situações que humanamente já estão resolvidas e que não tem mais volta. A mesma situação daqueles discípulos de Emaús. Já estavam caminhando para a vida que eles tiveram anteriormente, porque viram que aquilo ali já era algo consumado e não tinha mais volta. Então, esse pedido de Deus é um pedido que nos desafia realmente. Ezequiel, você acha que esses ossos, eles ainda podem reviver? Às vezes, irmãos, eu vejo que as pessoas ficam esperando. Eu não sei o tamanho que está, Cláudio, a lista lá dos discipulados, né? Mas às vezes fica pensando, deixa eu escolher, reverendo, uma pessoa que eu sei que vai vingar, porque eu não vou gastar o meu tempo aqui em alguém que eu sei que eu vou gastar o tempo e ele não vai mudar uma vírgula, nem para um lado, nem para o outro. E ainda eu vou ser chamado de que um péssimo discipulador, que eu gastei um mês ou um semestre e o cara nem mais voltou na igreja. Então, eu não quero perder meu tempo. Eu não quero pregar para ossos secos, eu quero pregar para quem já está com um pouco de carne, com um pouco de tendão, com um pouco já de até alguns reflexos. Mas isso mostra a nossa confiança em Deus, de que é Ele quem faz a obra. É fácil, irmãos, você iniciar um discipulado com alguém que já está totalmente familiarizado com as coisas de Deus, já conhece a palavra de Deus, mas há sim o desafio e a responsabilidade de nós investirmos aqueles ossos que são secos, que ainda estão brancos e que às vezes ninguém acreditaria que daria alguma coisa. Filho do homem, esses ossos podem reviver? A resposta de Ezequiel é interessante porque ele diz, Senhor, tu sabes. E Deus, ele não aceita essa resposta. E isso vale para nós também. Deus não quer saber se você sabe que Ele sabe. A pergunta não é essa. Deus quer saber se você sabe. E às vezes, quando nós nos encostamos demais na soberania de Deus, não, Deus ele é soberano. Se Ele quiser, Ele discipula as pessoas, Ele arranja alguém, Ele não precisa de mim. Não, é a nossa responsabilidade, nós somos chamados para isso. Mas os ossos estão secos, reverendo, mas você não foi chamado para transformar osso, você foi chamado somente para proclamar para eles. É isso que Deus pede a Ezequiel, não é mesmo? Depois de descrever a situação, diz o texto, profetiza a estes ossos. Essa foi a ordem. Deus não falou, Ezequiel, pega uma varinha, ergue a mão, o seu cajado, encosta nesse osso que ele vai levantar e vai virar um ser humano. Não foi a ordem, não foi essa. O trabalho, irmãos, de pregar para ossos é um trabalho inicial e que envolve a nossa responsabilidade diante daqueles que Deus coloca diante de nós. Muitos vão trabalhar e vão, às vezes, passar dessa para a glória sem ver os resultados. Mas um dia, alguém vai ver aqueles que foram profetizados, que receberam a palavra de Deus, se transformar num grande exército. Então, esse é o desafio inicial.
do discipulado, você tem a responsabilidade de pregar, de profetizar, de levar a palavra, ainda que isso seja algo que inicialmente não apresente nenhuma possibilidade de resultado. Meu pai especificamente, ele, quando morávamos em Mato Grosso, região de Mato Grosso, na cidade de Buriti, onde nós moramos um tempo, é região muito arenosa, uma areia branca. E quem conhece terreno arenoso sabe que a areia, ela, do jeito que ela acumula rapidamente, e o carro ele atola muito fácil, e a roda fica girando ali, encosta o fundo do carro e acabou. Não tem como você empurrar um caminhão atolado numa areia. Só que, da mesma maneira que a areia ela acumula, e se vem uma chuva, ela leva tudo também rapidamente. E meu pai estava com um diretor da escola, e ele não era muito conhecido, ele não conhecia a região, não conhecia nada do terreno arenoso, e já era bem tarde da noite, eles vinham de uma região que eles foram fazer alguma coisa, o caminhão da escola carregado com cereal, e já estava chovendo, era noite, e o caminhão, ele literalmente encostou fundo na areia, atolou as 4 rodas. Tarde da noite, meu pai cansado, e ele desceu e viu que estava realmente uma coisa terrível. E ele falou: olha, vamos deitar aqui, dormir, e amanhecer o dia vai estar bem melhor. E o diretor desceu e olhou aquilo lá: mas, seu Daniel, não tem como ficar melhor, olha o jeito que está isso aqui. Eu nunca vi um carro atolado desse tanto. Não, reverendo, pode ficar calmo que vai melhorar, amanhã vai melhorar. Mas melhorar como? Como que isso aqui vai melhorar? Não, vai melhorar. E meu pai já estava cansado, não queria nem explicar como que melhora um caminhão atolado daquele jeito, vai melhorar. E ele entrou debaixo da lona, entre a lona e o cereal, e dormiu. E a chuva caindo. E o diretor lá dentro orando, pedindo para todos para todos não, ele só tinha um Deus, né? Pedindo para Deus, para que, seja lá qual fosse a esperança do meu pai, que realmente aquela situação melhorasse. E o fato é que, de manhã, por causa da chuva, a chuva leva e ela lava toda aquela areia debaixo do caminhão, e quando amanheceu o dia, o caminhão estava numa areia compactada por causa da chuva, a água secou e praticamente lavou tudo aquilo que estava impossibilitando. Irmãos, de igual modo, quando a gente recebe o desafio de discipular algumas pessoas, você tem que pensar e crer que algumas coisas vão acontecer e que estão além da sua capacidade. E é bom que seja assim, para que você não alimente demais a expectativa de que é resultado do seu trabalho apenas. O discipulado começa com esse desafio que é sobre-humano. Você transformar ossos sequíssimos em um exército grandioso. Então, esse é o primeiro desafio. Creia que Deus, Ele fará grandes coisas, e aceite o desafio. E o desafio, ele é específico: prega. Aí a palavra que profetiza, ela significa nada mais, nada menos que comunicar a palavra de Deus. Em segundo lugar, a partir do versículo 9, depois que o profeta começou a profetizar, diz o texto que no versículo 9, depois que os ossos começaram a juntar um com os outros, e o texto diz que havia um barulho de osso, porque a ideia é realmente quase que cinematográfica. Ossos, cada osso, diz o texto no versículo 7, diz aí que o barulho era de ossos que batiam contra ossos, e cada osso ajuntava ao seu osso. Isso significa, possivelmente, de que aqueles ossos haviam sido já desconjuntados e separados, e ali um milagre, um osso correndo um com o outro, cada osso sabia de qual corpo eles eram. Então foi uma confusão santa,
o fato é que eles estavam cada um voltando e remontando novamente cada corpo de onde eles haviam sido decepados ou saídos, seja lá qual tenha sido a situação da morte daqueles cadáveres. Ezequiel olhou e aquilo estava já formando tendões e pele. E então, diz o versículo 9, que Deus dá uma segunda ordem. Ele diz: agora, Ezequiel, eu quero que você profetiza ao Espírito. Ao Espírito? Ao Espírito. E eu quero que você diz o seguinte: olha, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre esses mortos para que vivam. É isso que eu quero que você fala para o Espírito. Tem muita coisa para a gente ver aqui, mas basicamente o que esse texto está falando é que Deus está dando a ordem para que ele ore por um milagre. Pedir para que o Espírito dos quatro ventos é uma expressão do Antigo Testamento que significa o próprio Espírito de Deus que habita e que controla toda a criação. Então, ora, peça para um milagre. Eu não estou pedindo para você fazer nada. Eu não estou pedindo para ninguém te ajudar, eu não estou pedindo para que você efetue nada. Ore e peça um milagre. Irmãos, depois que você gasta horas e horas trabalhando, orando, repetindo as lições com a pessoa que você discipula, e você não está vendo às vezes nenhum resultado, quando começa a dar um resultado e volta atrás naquilo que você esperava, não desanime. Ore por um milagre, porque aquilo que Deus pode fazer é o que realmente vai dar o toque final. Se não, veja, o texto diz que a pregação de Ezequiel fez com que os ossos eles ajuntassem, criou os tendões, a carne, só não tinha o espírito. Eram os cadáveres novinhos em folha. Estavam todos bonitos, mas eram cadáveres. E se Deus não fizer nada com esses cadáveres, eles vão voltar a apodrecer. E sabe que essa é a desculpa de muitas pessoas. Não, reverendo, eu não vou mexer com discipulado não, porque vai que a gente traz uma pessoa para a igreja. Vai que a pessoa resolve ficar na igreja. E aí vai ser só problema, porque eu conheço essa pessoa, ela é confusa, é cheia de problemas, reclama de tudo. Então, eu vou trazer ela para a igreja ainda? Aí ela vai reclamar aqui dentro, ela vai trazer problema. Então, se ela já está sequinha, já está mortinha, deixa mortinha e sequinha lá. Não vamos reviver esse povo, não vamos trazer, porque só vai feder depois. Vai que ela não ressuscite finalmente, e não venha o toque final de Deus, nós vamos estar com a igreja cheia de defunto novo, e 6 meses vai ser um fedor. Isso, gente, é falta de fé. Porque se com a instrumentalidade do discipulado, Deus já fez que os ossos viessem e se ajuntassem, você tem que crer que Deus, Ele fará a parte dele. A pior parte era a sua e você fez. Por que você acha que Deus não fará a parte dele? Profetiza, filho do homem. E diz o texto que ele profetizou. Versículo 10 fala que eu profetizei como me foi ordenado. Eu acho interessante que Ezequiel pode estar até pensando, eu vou profetizar, né? Fui mandado, eu vou fazer, não estou acreditando que isso vai dar certo, mas eu profetizei como me for ordenado. E o Espírito, diz o texto, entrou neles, e eles viveram, e se puseram em pé. E sobretudo, veja, se você tiver com uma caneta aí, e a Bíblia for sua, sublinhe isso aí, ó, eles se tornaram num exército sobremodo numeroso. E aí você começa a saber então que esses ossos que estavam caídos, eles na verdade não eram ossos como o holocausto, aquela cena do holocausto, um monte de ossos de judeus empilhados, mas era na verdade, era um campo de batalha, e os ossos ali eram os ossos dos soldados que morreram, possivelmente numa batalha, e se no caso estava sendo mostrado para Ezequiel, era a cidade, os soldados de Jerusalém, lutando
de maneira já final a batalha para tentar salvar a cidade de Jerusalém. E eles, quando reviveram, eles se tornaram num exército sobremodo numeroso, diz o texto. Somente, irmãos, quando Deus, com o seu Espírito, Ele coloca o toque final naquilo que nós temos o privilégio de participar, que é o trabalho de discipular, crendo que no final o Senhor vai dar um toque final com o seu Espírito, e tudo aquilo que nós fizemos, que não vale quase nada, mas quando o toque de Deus é dado, a nossa tarefa, ela recebe a grande recompensa. E foi isso que Deus fez quando Ele, no Pentecostes, mandou o seu Espírito sobre toda a carne, dando poder para tudo aquilo que Ele havia feito, tudo aquilo que os apóstolos também começaram a fazer quando receberam o Espírito no dia do Pentecostes. Eles se tornaram também um grande exército para cumprir a vontade de Deus. Então, diz o versículo 11, depois que Ezequiel recebeu esse rápido treinamento, ele então recebeu a ordem: agora, filho do homem, eu quero te dizer uma coisa, esses ossos que você viu aí, que nós ensaiamos essa coreografia, esses ossos são, na verdade, a casa de Israel. E eles estão dizendo, e eu estou ouvindo isso, eles andam dizendo aí que os ossos deles se secaram, já pereceu a esperança e que eles estão de todos exterminados. Filho do homem, fala uma coisa para esse povo. Diz a esse povo, nem que eu tiver que tirá-los da sepultura. Porque esses ossos que você viu, aí não estavam enterrados, estavam em cima. Mas caso eles estejam enterrados, ossos sequíssimos debaixo da terra, até de lá eu posso tirá-los. Diz isso a eles, filho do homem. E quando eu fizer isso, eles saberão que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura e vos fizer sair dela, ó povo meu. E eu porei em vós o meu espírito e vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isto e o fiz, diz o Senhor. O estágio final, irmãos, quando nós discipulamos e nós trabalhamos com o povo de Deus, é realmente ver o povo trabalhando junto como um grande exército. E no exército, nós recebemos a ordem que vem do próprio Deus, e é Ele quem realmente tem a missão e a tarefa. E o desafio do discipulado, então, é um desafio que tem verdadeiramente uma retribuição muito grande. Nós líderes, nós pastores, nós não temos que pedir um favor, por favor, discipule alguém. Nós estamos aqui dando para você o privilégio, porque Deus, se você não discipular, Deus arranja quem discipular. Ele não depende de nós. Ele quer nos dar o privilégio de sermos pessoas que, pela instrumentalidade da nossa palavra, nós fizemos um ossinho juntar com outro ossinho ali, apareceu uma carne, mas quando Deus, pela sua bondade, com o seu Espírito, dar o toque final, o grande exército que será, o resultado de tudo isso será glorioso, e Ele receberá toda a glória. Então a questão é se você quer ou não fazer parte daquilo que Deus está fazendo. Porque vai ser feito de todo jeito. E eu creio, irmãos, que com o passar do tempo, se nós não discipulamos, se nós não nos envolvemos nisso, somos nós que nos acabamos tornando em ossos secos, deixados à mercê do tempo, e com o tempo isso vai passando. É interessante você ver, eu estive agora num congresso em Guarapari, da Educação Cristã, e encontrei algumas pessoas da minha mocidade, lá em Cuiabá, pessoas que na época, eu lembro, eram pessoas que não pareciam que iam vingar, e as pessoas que na minha época eram jovens um pouco mais de mais idade, envolvidos sempre com coisas
de ordem mais sociais, eram jovens envolvidos nesses diretório acadêmico das universidades, sempre envolvido em coisas grandiosas, mas na igreja mesmo eles não eram assim muito ativos, mas tudo que dava um microfone, que levantava-os um pouquinho num palanque para falar, eles estavam lá. E hoje o tempo passou, 20 anos passaram, toda essa geração são homens e mulheres separados, abandonados do evangelho, críticos da igreja, e aqueles dentre nós que que estávamos, né, na visão deles, envolvidos com essa coisa de discipulado e de cuidar das pessoas, hoje nós somos as pessoas que estamos na igreja, guiando o povo de Deus, dando continuidade à obra gloriosa que Deus está fazendo. Enquanto que aqueles que naquela época pareciam tão envolvidos e na crista da onda, hoje estão entrando em ostracismo por causa da própria vida que eles têm. Vida de pessoas envolvidas em problemas de ordem moral e que comprometem a própria habilidade deles liderarem alguma coisa. Em suma, o discipulado é um grande privilégio, irmãos. Deus vai fazer, quer você queira ou não. E a oferta que Deus tem nessa noite é: você quer participar? Ele não está te pedindo, implorando para você fazer, mas Ele quer saber se você quer participar dessa gloriosa obra que Ele vai realizar. Há grande recompensa, sim, em ser usado por Deus. E que o Senhor Deus possa capacitar cada um de nós a sermos e ter aquela experiência que Ele causou naqueles discípulos no caminho de Emaús, de mudar a sorte, de mudar a perspectiva e recobrar o ânimo daquelas pessoas. Faça a sua parte. Você não precisa fazer milagres e não precisa fazer o que só Deus faz, mas Deus quer te dar o privilégio de participar disso. Vamos orar mais uma vez? Ó Deus, nós cremos na Tua palavra e cremos que é ela que dá a vida. Permita, ó Deus, que tenhamos o privilégio de colaborar, de participar naquilo que o Senhor está fazendo. E que isso também, ó Deus, afete as nossas próprias vidas. Nós pedimos que o Senhor nos dê o privilégio, se for da Tua vontade, de vermos os ossos com os quais nós trabalhamos se tornarem em um grande exército. Se não, permita, ó Deus, que eles um dia se transformem num grande exército que dê continuidade à Tua obra aqui na terra. E enquanto isso, ó Deus, nunca nos deixe desanimar, como aqueles discípulos no caminho de Emaús, como aqueles crentes nos dias de Ezequias. Mas sempre continuemos esperançosos naquilo que o Senhor é capaz de fazer. Oramos em nome de Jesus. Amém.